Se você é um cristão, e esse termo ele é muito bom, porque é um termo que não fala de denominações. Se você é um cristão, aí o que é ser um cristão? Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e agora há pouco estávamos na EBD, falando justamente que é isso que significa fé. Fé não é só acreditar que Deus existe, mas fé é confiar em Jesus. Então, se você é um cristão, você é alguém que confia em Jesus como Senhor e Salvador, e além disso, você vive um relacionamento genuíno com Ele. Muitas pessoas são sinceros na prática da sua religião e têm um relacionamento genuíno com a religião, mas é bem possível que alguém seja sincero e tenha um relacionamento verdadeiro com a religião e não tenha um relacionamento verdadeiro com Cristo. Ser cristão é acreditar nele, confiar nele como Senhor e Salvador, e viver um relacionamento verdadeiro, genuíno, autêntico com Ele. Se você é alguém assim, você tem a segurança da vida eterna. Se você é um cristão, você está 100% seguro nas mãos do Pai e do Filho. Em João 10, 28 e 29, Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna. Ele está falando das suas ovelhas aqui. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar das mãos do meu Pai. O argumento é muito simples, é muito direto e é muito lógico. Se você é um cristão, você tem todas essas características que eu acabei de pontuar: confiar, viver, experimentar. Você está seguro nas mãos do Pai e do Filho, você tem a vida eterna, e agora você vive em santidade de vida. Muitas pessoas criticam qualquer tipo de afirmação de segurança de vida eterna, porque alguns dizem assim: então se Jesus me salvou, eu acreditei em Jesus, eu posso viver a vida do jeito que eu quiser. Acontece que Deus não nos salva no pecado, Ele nos salva do pecado. Quando Ele nos salva, Ele nos chama a uma vida de contrição, de arrependimento e de santidade. Agora, irmãos, muitas pessoas, mas muitas pessoas, no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola, na sua cidade, no seu estado e no mundo, muitas pessoas não têm essa segurança. E porque não têm essa segurança, são pessoas que vivem as suas vidas na incerteza do que vai acontecer depois. Vivem as suas vidas na incerteza do que vai acontecer na eternidade. Independente de idade, etnia, de formação intelectual, todas as pessoas buscam diferentes caminhos e soluções para a sua vida. Traçam planos, criam objetivos, metas. E isso acontece porque o relativismo religioso tenta nos convencer de que todas as religiões levam a Deus, de que todos os caminhos são igualmente válidos quando a questão é aproximar o homem pecador de Deus.
E qual é a resposta da Igreja de Cristo diante dessa confusão generalizada que está no mundo aí? Onde é que nós ficamos nessa história, diante de toda essa discussão sobre múltiplas verdades e esse pluralismo de ideias? Nós ficamos com a voz firme e clara de Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse versículo, irmãos, ele não é somente uma declaração teológica da exclusividade de Cristo na salvação. Ele é isso, mas ele não é só isso. Ele não está simplesmente afirmando, para que você saiba, para que você tenha consciência, de que não há salvação em nenhum outro, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele diz isso, mas ele fala mais do que isso. Esse versículo também é o chamado missional para a igreja. Também é o chamado para que a igreja evangelize, e todo mundo entende o que quer dizer esse termo. Anuncie as boas novas do Evangelho. Isso é que é evangelizar. Não é anunciar as boas novas da sua igreja. Não é anunciar as boas novas da Convenção Batista Brasileira. Esse é um chamado de Deus para que a igreja de Deus cumpra a missão. É uma convocação para a igreja realizar a missão evangélica. Por quê? É fácil entender. Pense comigo. Se só Jesus é o caminho e ninguém mais, isso quer dizer que todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações, precisam aprender sobre Ele. Se só Cristo é a verdade e ninguém mais, nós não podemos, irmãos, nos conformar ao ver tantas pessoas sendo enganadas pelas mentiras de Satanás. E se só Cristo é a vida, e só há vida nele, então a igreja não pode se calar diante de um mundo morto em seus pecados. Jesus é o único caminho para o Pai, e Ele também é a única fonte de vida, e essa fonte de vida nos envia com uma missão, que é a missão de reconciliar os perdidos com o Pai. Existe um conceito popular que diz que todas as religiões são caminhos válidos para se chegar ao Pai. O problema, irmãos, é que isso não faz sentido. Porque cada religião tem uma maneira própria de conceber a Deus. E essas maneiras diversas que encontramos em cada religião são opostas entre si. E é impossível que conceitos opostos sejam todos verdadeiros. Se alguém chega em uma discussão com duas pessoas, e as duas pessoas são opositores, têm argumentos opostos, contrários um ao outro, e a pessoa chega para um e diz: você está certo, meu caro, mas também olha para o outro e diz: você está certo. Isso é impossível. Se eu estou dizendo o contrário de você, não tem como nós dois estarmos certos. Ou eu estou certo e você está errado, ou você está certo e eu estou errado, ou nós dois estamos errados. Não dá para acreditar no conceito popular de que todas as religiões levam
a Deus, são caminhos válidos para Deus. Só que esse é o pensamento, e nessa ótica as pessoas dizem coisas do tipo: você escolhe a religião que te faz feliz, não é? Escolhe a religião que te faz feliz, porque o importante é você acreditar, o importante é você ter fé, o importante é que a sua fé seja sincera, o importante é você acreditar no valor de cada religião. E aí dizem, Jesus é só mais um dentre tantos líderes religiosos, como Buda, Allan Kardec, Gandhi, Maomé e outros. Esse é o pensamento que diz, irmãos, que o cristianismo não é em nada superior ao budismo, nem ao islamismo, nem ao espiritismo. Qualquer tipo de manifestação de superioridade de uma religião sobre a outra, ou de um líder religioso sobre o outro, é classificado como intolerância, exclusivismo, soberba. Então, o certo não pode mais dizer que ele está certo e que o outro está errado, senão ele é acusado de ser intolerante. Vai chegar o dia, irmãos, que o professor não vai mais poder nem corrigir o aluno, porque o aluno vai dizer: mas essa é a sua verdade, professor, respeite a minha. Eu não acho que fica legal dizer que 2 mais 2 é 4, para mim eu prefiro dizer que é 7. E aí a verdade, ela é interpretada a partir do indivíduo. Só, irmãos, que o nosso Senhor Jesus afirmou categoricamente que Ele é o caminho. Ele não disse que Ele é um dos caminhos. Isso quer dizer que ou Jesus é verdadeiramente o único caminho, ou ele é um mentiroso. Porque se alguém diz ser uma coisa que não é, essa pessoa é mentirosa, é falsa, não é verdadeira. Você precisa compreender que somente através de Cristo, somente por meio de Jesus, o homem se chega a Deus. O pastor Don Carson, ele resume assim: Jesus não só abre o caminho, ordenando que os outros tomem o caminho que ele mesmo toma. Ao contrário, ele é o caminho. Jesus é o caminho para a verdade de Deus e para a vida com Deus. Você quer descobrir a verdade? Olhe para Jesus. Você quer ter vida com Deus? Viva com Jesus. Não existe outro acesso a Deus fora dele. Foi contra essa máxima católica, não há salvação fora da igreja, que os reformadores se levantaram e disseram: não há salvação fora de Cristo. Solus Cristo. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E se Cristo é o único caminho, isso significa que toda a humanidade sem Cristo está perdida. Eu não sei se você já teve a experiência de se perder literalmente, geograficamente, mas não é uma coisa boa. Quando você se perde no caminho, quando você sai da trilha, quando você olha ao redor e tudo parece igual, tudo é a mesma coisa, não tem diferença, nada te dá um sinal do caminho certo, nada te dá um indicativo de para onde você deve ir. Se Jesus é o único caminho, irmãos, todas as pessoas que vivem sem Ele estão perdidas. E quem está perdido não se acha sozinho.
precisa ser encontrado. Essa é a base da missão evangélica. O mundo sem Cristo está perdido e separado de Deus. Nesse sentido, a missão evangélica nasce não dos programas da igreja. A missão evangélica nasce não das estratégias humanas. Poderíamos aqui, irmãos, dividir os irmãos vamos pegar aqui os irmãos que vão fazer um curso de marketing, né? Vão trabalhar com mídias sociais, vão aplicar todo o conhecimento adquirido para trazer mais pessoas para Cristo, mas essa não é a essência do Evangelho. Não são os programas da igreja, não são as estratégias humanas, mas é a convicção de que só em Jesus existe a reconciliação com Deus. O apóstolo Paulo declarou na segunda carta aos Coríntios que nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo e por isso nós recebemos, você e eu, se você é um cristão, nós recebemos o ministério da reconciliação. É um ministério. Na igreja tem ministério de jovens, de homens, de mulheres, não tem? Você só faz parte do ministério de jovens se você é jovem, dos homens, se você é homem, se você é mulher, você faz parte do ministério de mulher. Mas se você é da igreja de Cristo, você faz parte do ministério da reconciliação. Quando a igreja entende que Jesus é o único caminho, ela não se contenta em guardar essa verdade para si. Eu estava conversando com a minha esposa que ontem, sábado, eu vim de Recife a Teresina, num voo, e sentou do meu lado um cara chato, que eu nunca tinha visto na vida, e chato na minha perspectiva, porque é uma pessoa que fala demais, tá? Isso é a minha perspectiva. Para algum, talvez quem fala demais não é considerado como inconveniente, para mim é, tá? Mas quando eu falei com ela, disse, por que você não falou do Evangelho para ele? E eu disse, meu Deus, ela está certa. Por que eu não fui mais chato do que ele? Porque não tem nada mais chato para um descrente do que alguém falando de Jesus. E eu deveria ter sido mais chato que ele. Você está afim de bater papo? Vamos bater papo, vamos conversar. Como é que é o seu relacionamento com Cristo? É ele como é? Irmãos, nós é que somos a ponte para que os outros conheçam a salvação. Deus não determinou que os anjos preguem o Evangelho, Ele disse, é a igreja que vai pregar. Nossa missão é testemunhar sobre Jesus como o caminho em nossa família, entre os nossos parentes. Olha, eu falei para alguns irmãos naquele culto que teve na casa da irmã Didi, que aquela foi a prova que eu tenho uma fé muito pequena, aquele culto. Porque eu imprimi só 25 boletins de culto, e lá não coube gente, tinha gente que saía lá pela porta, estava lá no meio da rua, era para a gente ter feito o culto, era na rua. Por quê, irmãos? Porque a irmã, para a glória de Deus, diz, eu vou pregar o Evangelho para a minha família. Porque ela sabe o que está em jogo. O que está em jogo não é só vir para a igreja e a igreja crescer, isso não vale nada, irmãos. Isso não tem valor nenhum. No dia que eu morrer, não vai fazer diferença nenhuma se eu pastoreei uma igreja grande ou uma igreja pequena, não, irmãos. Isso é bobagem. Isso é vaidade. Ela sabe que o que está em jogo é a eternidade daquelas pessoas que ela ama. Dos seus irmãos, das suas irmãs, dos seus familiares, da sua mãe, é o que está em jogo, dos seus filhos. Nós somos chamados para testemunhar de Jesus na família, na comunidade, no trabalho, até os confins da terra.
Jesus é a verdade. Só que as pessoas perguntam: que verdade? Por quê? Porque a verdade foi relativizada, não é? Cada um cria a sua própria verdade. E as pessoas chegaram a um nível de psicose, de idiotização de massas tão grande que elas passaram a acreditar que a mentira que elas criaram na mente delas é verdade. E elas acreditam que é verdade. Cada um tem a sua própria verdade e vive para aquela verdade e ensina aquela verdade para os outros. Mas na contramão do mundo, Jesus não somente ensina sobre a verdade. Jesus não era um mestre qualquer. Ele não só ensina, ele é a verdade encarnada. Ele é a palavra, o Logos divino que se fez carne. E se ele é a verdade, irmãos, a igreja tem a responsabilidade de anunciá-lo com fidelidade, sem distorcer nem suavizar a mensagem. O evangelista João revelou que o objetivo dele, o propósito pelo qual ele escreveu o seu evangelho, lá no finalzinho ele disse assim: eu escrevi isso para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Essa é a essência da missão que Deus compartilha com o seu povo: proclamar a verdade de Cristo para que as pessoas creiam nele e tenham vida eterna em seu nome. Irmãos, qual é que é o verdadeiro desafio do evangelista? Alguns podem dizer assim: o verdadeiro desafio do evangelista é que ele tem que ser uma pessoa de muito estudo teológico, ele tem que ser um teólogo, para que ele tenha condição de responder a todas as perguntas. Não é não. Nós encontramos um evangelista na Bíblia que não sabia responder nada. Lembram do cego de nascença? O cego lá de Betsaida, que Jesus curou, e ele era cego, e ele viu, e aí o Sinédrio, né, que é o Supremo Tribunal dos Judeus, chama aquele cego e diz: rapaz, o que foi que aconteceu? Conte aí para a gente como foi isso, que esse Jesus te curou. Ele diz: eu não sei como foi, o que eu sei é que eu era cego, e agora eu vejo. Ele falou do evangelho para aquelas pessoas ali, e nós sabemos que o que ele falou é verdadeiro, porque o rejeitaram. Então, o maior desafio do evangelista não é ser um apologeta, né, um defensor da fé, uma pessoa que tem resposta para tudo. Deus chama algumas pessoas para esse ministério. Não é isso. Aí alguns dizem assim: o principal desafio do evangelista é apresentar número, conversão, e aí todo mundo quer ser Billy Graham. Não se conforma, se não alcançar o Billy Graham, é infeliz no seu ministério evangelístico. Não é não, irmãos. Evangelista não pode estabelecer meta de conversão, sabe por quê? Porque qualquer meta que você estabelecer, você vai fracassar. Você não salva ninguém. Quem salva, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não se preocupe com isso não. Você sabe qual é o maior desafio do evangelista, do cristão? É ser fiel à palavra. É não suavizar porque vai ofender.
é não omitir porque vai escandalizar. Vou dar um exemplo com a nossa irmã aqui, a Denise, não é? A Denise, quando era menor, em idade, não é? Ela tinha o costume de, quando o shampoo estava assim na metade do vidro, ela completava com água. Aí quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra, né? Ela completava com água. E eu via aquele hábito dela e chegava: mas minha irmã, por que você faz isso? Ela disse assim: não, é porque o shampoo é muito forte. Aí eu dizia: é verdade, um farmacêutico estudou não sei quantos anos para fazer um shampoo, você chegou aqui do nada e disse que o shampoo é forte e botou água dentro. Por que eu estou dando esse exemplo? Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque muitas vezes é assim que nós pensamos em relação ao Evangelho. Não, o Evangelho é muito forte. Dizer para a pessoa que ela é pecadora, que ela está condenada sem Cristo, que se ela não confiar em Jesus, não confessar os seus pecados, não se arrepender, ela vai para o inferno. É muito duro, é muito forte. Só que nós não fizemos o Evangelho. Nós não criamos o Evangelho, nós não temos autoridade para alterar o Evangelho, irmão. Você já imaginou? Sem essa autoridade, todo dia nasce uma igreja com heresia nova. Se nós tivéssemos essa autoridade de alterar a mensagem, não, irmãos. Paulo escreve em Romanos capítulo 1 que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então não se preocupe se a pessoa vai se ofender, se ela vai ficar chateada. Se preocupe se você está falando e ela não está se ofendendo. Tem um amigo meu lá em Fortaleza, que ele estava comentando comigo uma conversa que ele teve com a esposa. Saindo do culto domingo, ele diz: minha filha, a gente só vem para cá para apanhar. Esse pastor aí, todo domingo, dá uma surra em nós. E é isso, irmãos. Se a minha natureza é corrompida, se o meu coração é egoísta, se o que eu quero fazer é o que me agrada, se eu sou autocentrado, como diz o pastor Júlio, né? Se eu sou umbiguista, né? Eu só olho para o meu umbigo, quando eu ouvir o Evangelho, vai ser contrário a mim, e eu vou ficar chateado, e é bom que eu fique. O ruim é quando eu estou tão conformado e eu digo: não, isso aí eu já entendi. Não, isso aí eu já aceitei que eu não vou viver. Isso aí eu já entendi que pode ser para alguns crentes, mas não é para mim. O principal desafio do evangelista é ser fiel, é olhar nos olhos da pessoa e dizer: mas não é isso que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz é isso. Nós não podemos trocar a verdade do evangelho por métodos que agradam o mundo. Nossa missão é proclamar o evangelho de Jesus com coragem, dizer que só Ele salva, e que cada crente, cada cristão é chamado a viver e anunciar essa verdade no seu cotidiano. É onde você está. Você não precisa ir para a Índia para pegar o evangelho, não. É onde você está. Jesus disse também que Ele é a vida. Ele não somente dá a vida, Ele é a própria vida. Isso quer dizer que fora de Cristo não há vida, o que há é morte. E isso joga por terra qualquer pensamento, irmãos, que as pessoas dizem: eu vou me aproximar de Cristo para receber vida, mas depois que Ele me der vida eu me afasto um pouquinho. Ele declara que Ele é a vida. Isso quer dizer que se você não tem vida com Ele, se você não vive com Ele, você ainda está morto. Você pode ter visto a vida dele, como quem assiste o trailer de um filme, mas você não vive com Ele. Porque quando Ele declara ser a vida, Ele está afirmando que somente nele nós encontramos plenitude agora e na eternidade. Não é só na eternidade, a plenitude é agora, porque a vida com Cristo é agora.
Há um pensamento também que é muito comum entre os evangélicos, que eles acham que estão num namoro com Jesus como quem namora à distância, não é? Todo dia manda uma mensagem, alguns dias mais complicados faz uma ligação, mas só vai encontrar com ele mesmo no fim de semana. Não é isso, irmãos. Ele é a vida. Para ter vida você precisa estar perto dele, você tem que estar com ele. Não é só na quarta e no domingo, é todo dia. Jesus nos dá a vida plena hoje. Como assim, pastor? Há um problema aqui nessa interpretação, porque vida plena não é o que a maioria das pessoas pensa que é. É muito comum nós vermos um irmão piedoso, não é? Um homem de fé, um cristão, e ele também é bem sucedido financeiramente. Esse irmão, ele chega aqui na igreja no seu carro novo, e aí é muito comum a gente dizer assim: rapaz, olha aí como Deus tem abençoado esse irmão. Porque nós relacionamos o sucesso financeiro com bênção. Mas aí quando chega um irmão que é igualmente piedoso, que é igualmente um servo de Deus, um cristão, e ele tem uma bicicleta, será que nós dizemos: olha aí como Deus tem abençoado esse irmão? É porque a ideia, a perspectiva de vida plena que colocaram na sua cabeça, não é? É sucesso financeiro, é realização profissional. Então a família do cara está uma desgraça. Ele só fala com a esposa bom dia e boa noite. Ele não vê os filhos, ele não está educando os filhos, não está criando os filhos no caminho do Senhor. Mas ele tem sucesso. E aí quem está de fora diz: olha como Deus tem abençoado o irmão. Em João 10:10, Jesus disse assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham plenamente. Você entendeu isso daí? Os bens, a riqueza, o ladrão pode levar. A vida que Jesus oferece não é essa. A plenitude que ele oferece não é essa. Porque em Lucas 12:15 ele já nos alertou dizendo assim: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. É por isso que eu disse que vida plena não é o que a maioria das pessoas pensa que é. Porque qualquer pessoa que creia verdadeiramente em Jesus como Senhor e Salvador, tem vida plena, porque Ele é a vida. Ele é o tesouro. Ele é a joia de grande valor. Isso quer dizer que você pode ter muito sucesso nesse mundo. Muito. Você pode ser promovido no trabalho todo ano. Você pode realizar todos os seus sonhos, seja profissional, seja na família. Você pode ir à igreja todo domingo e mesmo assim não ter vida plena. Somente quem tem vida com Jesus tem vida plena. Somente quem encontra em Jesus um verdadeiro amigo e conselheiro tem vida plena. Se a sua vida, o seu tempo, o seu recurso, os seus bens não estão à disposição de Jesus, e Ele é o seu Senhor, e Ele é o seu grande tesouro, Ele é aquele que você mais valoriza, pergunte-se:
que mestre você segue e a que Deus você adora. Ele nos dá a vida plena, e sabe do que mais? Essa vida nós recebemos pela graça. E essa vida que é recebida pela graça, não é para ser guardada. É uma vida que deve ser compartilhada. Jesus veio para que tivéssemos vida em abundância, irmão. Você sabe o que é abundância? Já foi na praia, não é? Ali tem abundância. Você não consegue ver onde acaba. Jesus veio para que tivéssemos vida em abundância, e é tanta abundância que transborda em missão. Quem experimentar a vida de Cristo vai transbordar de Cristo. Quem foi alcançado pela graça de Deus não consegue mais permanecer indiferente diante de quem ainda vive nas trevas. Então procure saturar a sua vida de Jesus. Procure encher a sua mente, o seu coração de Cristo, até que você transborde dele. Nós precisamos parar de gastar tempo, parar de gastar energia, parar de desperdiçar as nossas vidas, irmãos, com sutilezas, com as futilidades dessa vida. Missão não é apenas falar de Jesus em alguns momentos da vida. Missão é transbordar de Cristo. É ter todos os seus relacionamentos, todos os seus momentos, toda a sua vida permeada por Cristo. É falar de Cristo em todas as esferas da vida, é anunciar o Evangelho enquanto trabalhamos, enquanto comemos uma pizza, enquanto colocamos o lixo para fora. Quando isso acontecer, as pessoas que estão perto de você vão ver em você a vida que só Jesus pode dar. Mas isso não acontece por mágica, você precisa estar cheio de Cristo. E como nós sabemos que não poderíamos fazer isso por nós mesmos, Jesus nos dá a garantia de que é o Espírito Santo que nos capacita. Em João 14, 16 a 18, nesse texto que lemos, Jesus promete também o Consolador. Ele não apenas nos deu o caminho, a verdade e a vida, mas também nos deu o poder para anunciá-lo. O Espírito Santo é o próprio Cristo habitando em nós. E é Ele que nos impulsiona, e é Ele que nos capacita a viver em missão. Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. As crianças hoje não estão muito familiarizadas com esse termo penhor. Mas há muito tempo atrás, existiam lugares que eram chamados de casa de penhor, que era mais ou menos um tipo de banco. Você chegava com um objeto qualquer, um liquidificador, um ferro de passar, alguma coisa do tipo, você precisava de um empréstimo, você deixava esse bem empenhorado, e eles lhe emprestavam o dinheiro, e o valor sempre tinha que ser menor do que o valor do produto, porque aquele produto era a garantia de que você ia voltar lá para pagar a conta. Quando você pagasse a conta, eles devolviam o seu objeto. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Ele é a garantia. Deus nos deu a garantia de que estamos salvos, porque somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Em Atos 1,18, Jesus mostra que a missão da igreja só é possível, na verdade,
por causa do Espírito Santo. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. A palavra testemunha, irmãos, no grego é a mesma palavra de Marte. O termo que vocês leram aqui como testemunhas, no texto original é mártir. Isso não quer dizer que todo cristão vai necessariamente morrer porque prega o Evangelho. Mas aquele que anuncia o Evangelho deve esperar perseguição, deve esperar dificuldade, deve esperar resistência. Quem nos capacita a anunciar o Evangelho é o Espírito. Uma igreja sem o Espírito perde sua força. Uma igreja sem o Espírito não é igreja. É um clube, é uma associação. Mas a igreja cheia do Espírito Santo anuncia o Evangelho aos perdidos, seja na sua cidade, seja no seu estado, no seu país, até os confins da terra, porque diz: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Tudo isso acontece não pela força do nosso braço. Tudo isso acontece pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Vamos concluir? Jesus Cristo é o caminho que nos reconcilia com o Pai. É a verdade que nós precisamos crer e proclamar ao mundo. Jesus é a vida que recebemos e devemos compartilhar. E pelo poder do Espírito Santo, Jesus nos envia a viver essa missão em todas as esferas da nossa vida. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, saiba de uma coisa: só Ele é o caminho para o Pai. Se você está tentando chegar ao Pai, chegar a Deus por outros caminhos, você está perdendo tempo. Você vai se perder. Busque a Cristo, clame ao Senhor, e Ele vai salvar você. E se você já crê, lembre-se do seguinte: a vida que você recebeu em Cristo não é apenas para você. A vida que você recebeu em Cristo é uma vida para ser compartilhada com o mundo. Caso contrário, Deus mataria todo mundo que se converte. Se você não tivesse trabalho para fazer aqui, naquele dia que você fez a sua profissão de fé, que você levantou a mão, Deus teria te matado. Seria mais ou menos assim: quem quer aceitar a Jesus, quem quer receber a Jesus como Senhor de sua vida, a pessoa diz: eu, morreu. Está com Cristo. Por que não é assim? Porque essa vida que Ele te deu, Ele deu para que você compartilhe com outras pessoas. Só por isso. Sabe o propósito que todo mundo busca e o homem sempre buscou, mesmo antes de surgir a filosofia? Para que estou aqui? Por que estou aqui? Você está aqui para anunciar o Evangelho de Jesus. Como igreja, irmãos, nós somos chamados a proclamar, somos chamados a viver, somos chamados a compartilhar Jesus até que Ele venha e sermos fiéis à sua palavra, sem se preocupar com o resultado é do Senhor. Os que virão a Cristo virão por causa do Senhor, o mérito é dele. Nosso objetivo é sermos fiéis, como Jeremias. Jeremias certamente é um pastor que não seria chamado, convidado, contratado por nenhuma igreja. Foram mais de 20 anos de ministério e não teve nenhuma conversão.
Já pensou? Que furada, não é? Rapaz, tem alguma coisa de errado com o pastor Jeremias, talvez ele esteja em pecado, talvez ele não esteja orando o suficiente quando escreve seus sermões, alguma coisa está errada com ele, que o homem está aí há 20 anos na igreja e ninguém se converte. Dentre todos os seus compatriotas ali, ele era o único fiel. Ele era o único que dizia: vocês são ossos secos. E eu estou pregando a ossos secos. E eu estou pregando a mortos. Para que o Senhor diga: levanta, tu que dormes. Para que o Senhor dê vida aos mortos. Porque é Ele que dá vida aos mortos. Não existe privilégio maior do que caminhar com Cristo. Não existe privilégio e alegria maior do que viver em Cristo e ser enviado por Cristo. Que a sua vida seja marcada por essa verdade. Jesus é o caminho, a fonte de vida e a razão da nossa existência, para anunciarmos a Cristo até que Ele venha.